Seja ela no finzinho da sua batalha com o chefe ou simplesmente em um descuido bobo na hora de apertar o pulo, você já passou por aquela sensação de frustração. Mas já pensou quais as consequências que sua morte pode desencadear? Por mais decepcionante que seja, morrer nos jogos pode nos mostrar bem mais que simplesmente um continue a menos. A morte pode alterar sua forma de jogar, a história e, consequentemente, melhorar sua experiência no jogo. E pra você, a morte importa? Nos jogos, era comum a morte ter um papel só de punir o jogador. Morrer indicava que alguma coisa não estava certa. Pode ser que seu level estava muito baixo, seu equipamento quebrou, o controle não funcionou, está faltando ar. Qualquer que fosse o motivo, você era impedido de avançar no jogo. Teria que provavelmente fazer tudo de novo. Morrer tem ficado irrelevante, não trazendo impacto ao jogo ou ao jogador. Chegamos até no nível do novo Prince of Persia. Eles ignoraram aquela mecânica de voltar no tempo e agora o jogo mesmo já te leva de volta. Tem jogos como Sunset Overdrive que, para compensar o pouco impacto de sua morte, uma animação engraçada e cheia de referência rola quando você revive. Tá, pode ser divertido, pode ser engraçado, mas a morte poderia gerar uma consequência mais interessante. É legal saber que, por mais punitivo que fosse a morte, ela ensinava alguma coisa. Você precisou aumentar o level, comprou algum equipamento melhor, limpou o botão do seu controle, ou até na última tentativa inclinou o controle ali, torcendo para chegar naquela plataforma, né? Por mais que você não queira acreditar, a morte construía como jogador. Ela fazia parte da sua jornada no jogo. É bom saber que, pelo menos hoje em dia, muitos jogos conseguem ir além disso. Estão rolando novas formas de aproveitar melhor as mortes, melhorando a experiência do jogador, desenvolvendo mais emocionalmente, fisicamente e, consequentemente, fazendo você dizer pro seu coleguinha quão foda é aquele jogo. Em alguns jogos existe aquela mecânica de segunda chance, que deixa sua morte mais dinâmica. Em Borderlands, por exemplo, tem aquela última chance de descarregar tudo que você tem no inimigo mais próximo para conseguir sobreviver mais um pouco na batalha. Tem até o Krieg, um dos personagens, que a sua skill se baseia exatamente em morrer e é na morte que você faz a chacina. No Rage você tem um pequeno minigame com desfibrilador. E em Dreadout, uma simples corrida para a luz já significa muita coisa. Morrer pode também criar alguns novos objetivos. No World of Warcraft, por exemplo, eles usam uma mecânica de Corpse Run, que para você não perder muita durabilidade do seu equipamento, o jogo te incentiva a voltar para onde seu corpo morreu para poder reviver. No ZombiU, eles fazem uma coisa parecida, só que como o tema é zumbi, a morte se junta com a narrativa do jogo. Ou seja, depois que você morre, você tem que voltar onde você morreu, encontrar um zumbi com seu corpo antigo e matar ele para conseguir de volta suas coisas. Que a gente passa de raiva no Bloodborne e em jogos da saga Souls, não tá escrito. Mas com aquela mecânica lá de voltar onde seu corpo tava e recuperar suas Souls ou seus Blood Echoes, deixa uma sensação um pouco mais aceitável e justa. Você vai pensar duas vezes antes de parar de jogar, já que você tem a chance de poder recuperar o que você perdeu. Um estilo de jogo que tá muito famoso hoje em dia é o roguelike, já que cada vez que você morre, a próxima experiência é alterada. Isso é bom porque impede o jogador de definir algum padrão de jogabilidade ou memorizar a fase. Além disso, dá uma longevidade muito grande ao seu jogo. Você pode jogar ele várias vezes, que vai ser sempre diferente. Jogos como Spelunk, Don't Starve, The Binding of Isaac e Ziggurat constroem novas fases a cada vez que é jogado. As regras do mundo permanecem as mesmas, só que você vai ter que aprender um novo jeito de lidar com elas. Um jogo interessante de ver isso é o Rogue Legacy, que além de alterar o ambiente do jogo, você ainda sofre uma pequena alteração na narrativa e uma grande alteração do gameplay, já que cada morte te leva a jogar com o sucessor do seu personagem antigo em uma linhagem de heróis, e a cada novo dessa linhagem tem uma classe nova que traz pontos fortes e fracos. Esses pontos costumam ter relação com as características do personagem. Se você estiver jogando com um personagem que tem nanismo, ele vai ter mais dificuldade de pular em certas plataformas. Se você estiver jogando com um personagem endomorfo, que é mais pesado, ele não vai ser jogado para trás com tanta facilidade. Um dos jogos atuais que conseguiu aplicar o impacto da morte de uma das maneiras mais criativas e inovadoras foi o Shadow of Mordor. Ser morto por qualquer orc meia-boca traz umas consequências políticas para aquele mundo. O orc que te matou se sente tão poderoso que ele desafia um de seus superiores.
E isso reorganiza todo o exército do Sauron. Alguns orcs morrem, alguns orcs ficam mais fortes, alguns se aliam, e isso vai mudando a dinâmica toda do seu jogo. Rola também uma pequena recompensa narrativa, já que aquele orc que te matou vai lembrar de você quando você voltar pra matá-lo. Bicho homem! Enfim, te encontrei! Mas não vou cometer o erro de achar que está morto. Vou arrancar seu coração pra ter certeza. E isso deixa o mundo muito mais vivo e muito mais rico, e consequentemente mais imersivo para o jogador. Tem mortes que alteram completamente a narrativa do jogo. Em Heavy Rain, certos momentos você tem controle sobre a vida de um personagem. Nesse caso, morrer não significa o fim do jogo, mas a história se rearranja para que as consequências da morte dele se encaixem na sua história. Isso faz com que o jogador se importe muito mais com o personagem, crie vínculos e não deixe aquela morte ser vazia e irrelevante. Alguns jogos até usam a morte como sua mecânica principal de jogabilidade. Um exemplo desse é o Super Time Force, um jogo indie em que seus personagens mortos anteriormente voltam ao seu lado, ajudando no decorrer da fase. Ou então, em Sometimes You Die, onde é preciso usar seu antigo corpo para alcançar lugares mais distantes. É interessante perceber como que a morte pode ter um papel importante e interessante nos jogos. A morte importa. Tentar e falhar fazem parte do aprendizado e da jornada. Pode ser frustrante, pode ser chato, pode até te deixar com ódio. Mas por que então não se aproveitar de todos esses sentimentos que a morte traz e melhorar a experiência do jogador? E você, acha que a morte importa? Alguma morte nos jogos te impactou, significou algo? Comente aí embaixo sobre suas experiências e se esquecemos de falar sobre algum jogo. E não esqueça também de se inscrever. Um abraço e continue jogando.